Queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom estar aqui com os irmãos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, nesse último trimestre do ano de 2023, que tem por título Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Amados irmãos, a lição de hoje é a lição de número 5, que tem por título Uma Perspectiva Pentecostal de Missões. E para essa lição, o texto áureo está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo de número 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. A verdade prática para essa lição diz assim: o Espírito Santo derramado no Pentecoste é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. Queridos, a leitura bíblica em classe para esta lição está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículos 1 ao versículo 8. Depois nós vamos fazer outra leitura também nesse mesmo capítulo. Versículo 1 a 8 diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E, correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa própria língua em que somos nascidos? Também, queridos, nós vamos ler no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ainda no capítulo 2, dos versículos 14 ao versículo de número 18, que diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Meus queridos irmãos, os objetivos para essa lição são, primeiro, apresentar uma perspectiva pentecostal de missões. Segundo, explicar a obra missionária após o Pentecostes. E terceiro, enfatizar a dependência do Espírito Santo na obra pentecostal de missões. Meus amados irmãos, nesta lição nós vamos observar no livro dos Atos dos Apóstolos, não é? A obra do Espírito Santo como uma realidade presente, não é? Vou falar uma realidade presente porque, infelizmente, existe a realidade ausente, que se enquadra no contexto daqueles que pregam, mas não creem. Então, na igreja primitiva, a obra do Espírito Santo era uma realidade presente, era uma realidade estabelecida
não é, irmãos? E confiada, e crida, e acreditada pela igreja primitiva. Agora, essa imagem que está presente no Novo Testamento, na contextualização ou na história da igreja primitiva, ela se torna realidade no tempo presente. Agora, em que circunstância principal? Ela se torna realidade no tempo presente quando, por meio do Espírito Santo, o Evangelho chega aos povos com a confirmação dos sinais e maravilhas que mostram a veracidade da palavra de Deus. E aqui eu quero chamar a atenção para uma pergunta comum e uma afirmação também, por que não dizer, comum das pessoas nos dias atuais. Quando elas dizem assim, será que o Espírito Santo não faz mais em nosso meio o que fazia na igreja primitiva? Irmãos, eu vou começar de trás para frente a resposta. Ora, se a igreja atual ela é preguiçosa no quesito Bíblia Sagrada, ela é preguiçosa no quesito Palavra de Deus. Você imagina que nós encontramos afirmações em nossos púlpitos, tipo, irmãos, eu sou crente há 30 anos, nunca decorei um versículo da Bíblia Sagrada como se isso fosse um troféu. Na verdade, isso deveria ser uma afirmação vergonhosa, porque é impossível você ler a palavra de Deus e você não decorar um versículo, e você não decorar um capítulo, ou uma passagem, um parágrafo, nem que seja. Não é, irmão? Se você lê a palavra, você decora. Você observa que outro ponto que eu quero chamar a atenção aqui é que quem convence não somos nós. Nós pregamos a palavra de Deus e nós anunciamos a palavra como ela é. Mas a fé salvífica, ou seja, a fé para a salvação que é operada no coração das pessoas, não sou eu quem acrescento no coração das pessoas. É o Espírito Santo de Deus quem acrescenta no coração das pessoas. Então, nós temos que estar de posse dessas duas verdades, não é, irmãos? Para nós entendermos que o Evangelho chega aos povos com a confirmação dos sinais e maravilhas que mostram a veracidade da palavra. Se não pregar a palavra, como que ela vai ser verídica? Se ela nem foi pregada, não é, irmãos? Como que ela vai chegar aos povos se nós não soubermos que a nossa missão é pregar a palavra? E quem opera tudo em todos é Deus. Por meio do seu Espírito Santo, as maravilhas acontecem. Não é, irmão? Isso aqui é uma discussão muito boa e extremamente atual. Agora, começando a nossa lição de fato, nós podemos afirmar, não é? E é uma afirmação verídica, que uma característica notável, né, do movimento pentecostal que nós fazemos parte, desde o início do movimento pentecostal, na virada do século passado, é a paixão pela evangelização e pela obra missionária. Vale a pena lembrar que quem é batizado no Espírito Santo é batizado para fazer a obra de Deus. Quem é batizado para fazer a obra de Deus. É batizado para dar continuidade à obra de Cristo nesse mundo. Então você vai ver que você que tem a experiência pentecostal do batismo no Espírito Santo, por exemplo, eu sou um homem tímido, mas quando eu prego a palavra de Deus, irmãos, eu sinto algo especial na minha vida, uma alegria inexplicável, que passa a ser explicável quando a gente entende pela palavra que isso é a virtude do Espírito Santo em nós. Então, nessa lição, nós vamos estudar algumas características que marcam o trabalho pentecostal nas missões, não é? Que é uma marca da obra do Espírito Santo ainda nesses últimos dias. Então, aqui eu quero fazer algumas considerações, não é? Sobre, só relembrar aos irmãos a origem do termo pentecostal e o que isso significa para todos nós. Também eu quero mostrar aos irmãos a importância dada pelas Escrituras sobre o Espírito Santo na obra missionária e também relacionar as principais ações do Espírito Santo
na vida dos que estão comprometidos com a grande tarefa de pregar a palavra de Deus, de fazer a obra missionária de fato. Primeiro, algumas considerações que eu quero fazer com os irmãos. Primeiro, definição da festa de Pentecostes. Só para lembrar os irmãos que o dia de Pentecostes está previsto lá no livro do Levítico, não é? 49 dias após a Páscoa, mais um, tá certo? Então, era a segunda festa do calendário bíblico, não é? E que possui pelo menos 3 nomes. Lá no Êxodo, a festa da colheita, também a festa das semanas, e lá no livro dos Números, o dia dos primeiros frutos. Então, o nome desta festa entre os anciãos é Pentecostes, que é 50 dias após a Páscoa, não é? 49 dias mais um, conforme o dia está previsto lá no Antigo Testamento. Então, o nome colheita, né, tem sua razão de ser, pois a festa ela acontecia no período da colheita dos grãos. Só para os irmãos terem ideia, a festa, quando o relato do livro de Ruth, quando ela foi colher grãos, os grãos que caíam no chão, que deveriam ficar para os necessitados, a história de Ruth aconteceu no período da festa de Pentecostes, ou seja, no período da primícia das colheitas. Então, a denominação mais difundida no Antigo Testamento para o dia de Pentecostes é a festa das semanas, porque ela era realizada 7 semanas depois da Páscoa, não é? Mais um dia. Então, originalmente, a festa da colheita, ou semanas, ou Pentecostes, é uma celebração de produtores de grãos. E eu quero só fazer uma correção e ler o texto para vocês, lá no livro do Deuteronômio, capítulo de número 16. Nós vamos ler, queridos, dos versículos de número 10 ao versículo de número 12, quando a lei estava sendo repetida, não é? Foi dita no Levítico e repetida no Deuteronômio, porque o Deuteronômio é a repetição das leis. Só para os irmãos terem ideia. Diz assim: depois celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus. O que deres será tributo voluntário da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te tiver abençoado. E te alegrarás perante o Senhor teu Deus, tu e teu filho e tua filha, e teu servo e tua serva, e o levita que está dentro das tuas portas, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão no meio de ti, no lugar que escolheu o Senhor teu Deus para ali fazer habitar o seu nome. E lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e guardarás esses estatutos e os farás. Não é? Glória a Deus por isso. Então, a segunda coisa que eu quero lembrar aos irmãos, ali numa questão genérica, é o termo pentecostal. Né? Eu já ouvi algumas pessoas falarem pentecostal. Pelo amor de Deus, irmão, não fale isso. É pentecostal, tá certo? Não tem o N ali depois do E e antes do C. Não é pentecostal, vem de Pentecostes. Então, o termo bastante conhecido, que é conhecido, né, esse termo pentecostal nos nossos dias, ele passou a ser utilizado a partir, historicamente, não é, a partir de 1907, na Grã-Bretanha, né, pelas igrejas históricas tradicionais, para se referir aos crentes que acreditavam e recebiam o batismo no Espírito Santo por causa da analogia entre o movimento pentecostal e o dia de Pentecostes. Isto é, por causa da efusão do Espírito e das manifestações de poder que eram observadas por toda parte nas ilhas britânicas. Então, pentecostal é o crente que crê na realidade de receber a mesma experiência do Espírito Santo que os discípulos receberam no dia de Pentecostes. E aí eu quero só fazer uma observação, porque o auxílio missiológico lá da lição, ela cita um autor que é o seguinte, ó, deixa eu tentar explicar isso aqui para os irmãos. É assim, eu fui ensinado desde criança que existe uma diferença entre ser batizado com o Espírito Santo e ser batizado no Espírito Santo.
Então, ser batizado com o Espírito Santo é uma coisa. Por exemplo, quando nós somos batizados em águas, nós somos batizados com. Por quê? Porque o Espírito Santo está conosco naquele dia. Nós somos batizados lá em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os, aí diz, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo, quando nós somos batizados em água, somos batizados com ele, não é? Porque nós somos batizados em nome dele. E batizado no Espírito Santo significa ser mergulhado no Espírito Santo. Então, foi assim que eu aprendi. O batismo com o Espírito Santo, ele é um mandamento de Mateus 28, 19 e 20, que é o mandamento da grande comissão. E o batismo no Espírito Santo foi o que aconteceu no dia de Pentecostes, aonde os discípulos, o povo que estava ali, foram batizados, foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito concedia que falasse. Então, eu faço porque eu aprendi com ensinadores clássicos da nossa igreja, tipo pastor Antônio Gilberto, pastor Elinaldo Renovato de Lima, pastor Altair Germano. Então, eu aprendi com ensinadores clássicos. Agora, tem pessoas que elas acreditam que o batismo com o Espírito Santo e no Espírito Santo é o que aconteceu no dia de Pentecostes. Então, baseado nessa segunda analogia que eu não faço, mas muitas igrejas do Brasil fazem, muitas Assembleias de Deus, a lição no auxílio missiológico diz que o batismo com o Espírito Santo, ela não requer necessariamente o falar em outras línguas. Eu concordo com o autor. Por quê? Porque o batismo com o Espírito Santo, que eu aprendi, é quando nós somos batizados em águas. Agora, o batismo no Espírito Santo, ele precisa da evidência do falar em outras línguas. Entendeu? Então, de qualquer maneira, quando o autor diz que o batismo com o Espírito Santo não sugere o falar em outras línguas, dá a entender que há a possibilidade do revestimento do Espírito Santo, já que a gente está falando do dia de Pentecostes, que é o tema da lição, sem falar em outras línguas. E aí eu quero corrigir e dizer aos irmãos que, conforme o credo oficial das Assembleias de Deus, a experiência pentecostal, ela tem que ser, não é, irmãos? Ela tem como evidência inicial o falar em outras línguas. Então, nesse sentido, como a lição está falando do Pentecoste e não do batismo em águas, então a experiência pentecostal tem que ter a evidência do falar em outras línguas. Então, sendo assim, o autor não está correto. Então, os irmãos, tenham cuidado com esse detalhezinho do auxílio missiológico lá, da lição que foi escrita essa semana. Também eu quero falar da definição da expressão perspectiva pentecostal. Perspectiva, irmãos, diz respeito ao modo do qual alguma coisa é representada ou vista. Não é como se concebe ou se analisa uma situação em específico. Por exemplo, uma opinião que eu dou sobre determinado assunto é uma perspectiva que eu estou traçando. Então, quando isso é associado ao termo pentecostal, indica uma forma de se ver as atividades cristãs e suas principais doutrinas e desdobramentos para a vida diária, a partir da experiência da presença e capacitação do Espírito Santo no seio da igreja. Então, quando eu digo que estou analisando a obra missionária na perspectiva pentecostal, eu estou afirmando, não é, que eu estou analisando a obra missionária, opinando, criando, interpretando, digamos assim, a obra missionária, associando ela à realidade da experiência do dia de Pentecostes. Está entendendo? Vou correlacionar, ou seja, o que tem a ver a obra missionária com a experiência pentecostal. Então, eu estou criando uma
perspectiva pentecostal, tá certo? São termos interessantes e muito bons de ensinar. Agora vamos falar um pouco da importância da pessoa do Espírito Santo para a obra missionária. Primeiro, foi prenunciado no Antigo Testamento. Então, desde o Antigo Testamento, não é? A pessoa do Espírito Santo ela é destacada, não é? Então, dando a capacitação necessária para a realização de determinadas tarefas. Ou seja, desde o Antigo Testamento, não é? Para realizar determinadas tarefas, era necessária a capacitação do Espírito Santo. Na construção do tabernáculo, por exemplo, Deus diz a Bezalel sobre quem repousava esta missão. Diz assim, o Espírito de Deus o encheu de sabedoria e entendimento e ciência em todo artifício. Está lá no Êxodo, capítulo 35, versículo 31. Aos juízes que tiveram a missão da libertação em momentos específicos da história de Israel, se é visto com frequência a atuação do Espírito de Deus agindo através da vida deles. Por exemplo, se a gente pega a história de Sansão, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderava de Sansão, não é? Ou seja, para Sansão realizar determinadas tarefas, e aí pena que ele só foi ver isso no final da história dele, ele precisava da capacitação do Espírito Santo de Deus. Então, os profetas levantados por Deus para proclamar a mensagem para o povo, eles também falaram impulsionados pelo Espírito Santo, como reconhece o apóstolo Pedro, quando ele diz assim, ó, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então você vê a dependência das obras no Antigo Testamento do Espírito Santo. Então já no Antigo Testamento se mostra a total dependência para realizar qualquer tarefa. O profeta Zacarias, no capítulo 4, versículo 6, ele diz assim, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, era necessária a capacitação do Espírito Santo. Também ela é evidenciada na pessoa do Senhor Jesus. Então, com exceção da terceira epístola de João, todos os livros do Novo Testamento, ele contém referências à pessoa e obra do Espírito Santo, onde podemos ler, não é, irmão, sobre a ação do Espírito Santo na vida de Cristo. Então, alguns exemplos. No nascimento, no batismo, no ministério, na morte e na ressurreição. A gente poderia enumerar, por exemplo, imagina, José intentou deixar Maria, porque Maria apareceu grávida. Aí a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece a José em sonho e diz assim, José, não intente deixar Maria, porque o que nela está sendo gerado foi concebido pelo Espírito Santo. Por exemplo, no batismo, quem não lembra do Espírito Santo descendo sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba? Você imagina no ministério de Cristo, vamos supor naquela passagem que vem à minha mente agora, aquela passagem além da declaração pública de Jesus, não é? O Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu para isso, isso e isso. Além da declaração pública, a gente vê quando colocaram aquele paralítico, por exemplo, sobre o teto onde estava Jesus. Aí a Bíblia diz que a virtude do Senhor estava com ele naquele momento para curar. Ou seja, em outras traduções diz o Espírito do Senhor estava com ele naquele momento para curar. Em resumo, né, poderia citar um exemplo de cada situação dessa daí. Mas a gente pode afirmar que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, ungido pelo Espírito Santo, revestido pelo poder do Espírito Santo, ofereceu a si mesmo pelos nossos pecados pelo Espírito Santo, foi ressuscitado pelo Espírito Santo e deu mandamentos por intermédio do Espírito Santo. Então fica muito claro a importância da ação do Espírito Santo, que não foi em nenhum momento dispensada a sua presença e capacitação
até mesmo na vida do Deus encarnado. Você observa, até mesmo na vida de Jesus Cristo, não é, irmãos? O Espírito de Deus estava lá, não é, irmãos? Glória a Deus por isso. Terceiro, ó, e também foi, além de estar presente no ministério de Jesus, foi reafirmado nos escritos apostólicos. Então, os escritores do Novo Testamento, eles deram sim ênfase à presença e capacitação do Espírito Santo na vida da igreja. Vamos pegar o evangelista Lucas, que escreveu o Evangelho, que traz o seu nome, e o livro dos Atos dos Apóstolos, que também é chamado de Atos do Espírito Santo, não é? Então, constantemente, o evangelista Lucas, ele ressalta essa operação, tanto coletivamente, como é no caso do livro dos Atos, em Atos capítulo 2, como individualmente em Atos capítulo de número 9, nos versículos de número 17 e 18, diz assim, ó, Atos capítulo 9, versículos 17 e 18 vai dizer: e Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhes as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz: e logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Então os irmãos percebem a reafirmação do Espírito Santo, da capacidade, ou da necessidade do Espírito Santo. O apóstolo Pedro, né, cuja vida foi tremendamente impactada pelo Espírito Santo, que o capacitou até autoridade para trazer o primeiro sermão após o dia de Pentecostes. A Bíblia diz que o apóstolo Pedro se pôs de pé juntamente com os 11, mas ele foi o porta-voz, ele quem falou, e naqueles primeiros sermão ganhando quase 3.000 almas. E em sua epístola, entre outras coisas, ele ressalta a ação santificadora do Espírito Santo, a presença na vida dos profetas que anunciaram a forma futurista e a graça de Deus em Cristo, não é? O apóstolo Paulo também foi o incentivador, digamos assim, para que todos os salvos desfrutassem do poder do Espírito Santo na vida diária, quando ele também exorta-os dos perigos de negligenciar e apagar a ação divina. Quando ele diz, por exemplo, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 19 e 20, ele diz assim: não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Então, não permitindo que, em razão de excessos ou mau uso por parte de alguns dos dons espirituais, viesse a perder a sua devida importância para a edificação da igreja. O escritor também da carta aos Hebreus, ele menciona a importância de se dar ouvido à ação, a mensagem da salvação que fora pregada pelo Senhor Jesus e pelos seus apóstolos. E ele ressalta que essas palavras, elas foram chanceladas pela ação divina, entre elas, por meio dos dons espirituais, ou seja, dos dons do Espírito Santo. Então, também eu quero falar para os irmãos uma perspectiva pentecostal de missões. Primeiro, nós somos evangélicos, né, irmãos? Então, a história do evangelho é conhecida como, historicamente, digamos assim, o evangélico ele é conhecido como alguém que enfatiza algumas coisas, dentre elas, o compromisso pessoal com Jesus a partir do novo nascimento, não é? A partir da salvação em Cristo, a autoridade da Bíblia e o apelo de anunciar Cristo a outras pessoas. Então, basicamente, esses são os princípios, né, que os evangélicos têm em comum. Todo evangélico tem um compromisso, né, irmãos? Firma um compromisso pessoal com Jesus a partir do novo nascimento, declara autoridade bíblica, né, e prega Jesus para as outras pessoas. Então, eles tornam-se
num impulso evangélico, com raiz histórica, na tríplice ênfase da reforma protestante, como, por exemplo, a autoridade das escrituras, a salvação por meio da fé, né? E pela fé, aliás, salvação é pela graça, a fé é o meio, né? Salvação por meio da fé, e o sacerdócio universal dos crentes, ou seja, a responsabilidade dos crentes de adorar a Deus. Então, de acordo com o missionário citado pela lição Paul Pomerville, podemos dizer que o movimento pentecostal contribui com esse impulso evangélico, né? Que essas características comuns entre os evangélicos com a natureza dinâmica da fé cristã. Então, esse princípio envolve a atividade de Deus em termos do ministério do Espírito Santo. Também, queridos, somos pentecostais. Já expliquei para os irmãos o que significa pentecostais, não é? E é o crente que crê na experiência do Espírito Santo, como ocorreu com os apóstolos no dia de Pentecostes, de acordo com o livro de Atos, né? E nós cremos que pode acontecer hoje também. Ou seja, a experiência do Espírito Santo hoje não é diferente da experiência que foi experimentada pelos cristãos dos primeiros séculos, tá certo? Então, essa experiência do Espírito, ela continuou na história da igreja e continua até os dias atuais. Então, ela remonta à obra do Espírito Santo com a igreja, que começou, né, foi inaugurada lá no dia de Pentecostes e continua, né, irmãos, ao longo dos últimos dias, até, não é, que Jesus Cristo volte para levar a sua igreja, e é assim que nós cremos, tá certo? É assim a nossa fé em nome de Jesus. Para as missões, uma das contribuições mais significativas é a ênfase do papel indispensável do Espírito Santo, né, irmãos, no complexo desafio de plantar igrejas onde Jesus Cristo ainda não foi anunciado. Isso daqui, para quem nunca teve uma experiência missionária, isso aqui é algo irrelevante, isso aqui é algo que não tem muita importância. Agora, irmãos, para quem já teve a experiência de plantar igrejas, é por isso que a obra missionária, ela não deve viver de projetos, ela deve também compartilhar as experiências dos missionários no campo missionário. Por exemplo, eu conheci um missionário que em determinado país, já que eu não citei, já que eu não pedi autorização a ele para citar ele, eu só vou dizer que em determinado país, esse missionário teve dificuldade para implantar igreja, não é? Para implantar a igreja no local onde ele foi destinado a fazer missões. E ele disse que orou e pediu a Deus: Senhor, por meio do teu Espírito Santo, intervém, porque eu estou aqui há anos e ninguém aceita Jesus na igreja que eu estou, que eu abri, que eu fundei, na missão que eu vim fazer aqui. Eu prego para as pessoas nas casas, na rua, na igreja ninguém aceita. Só que ele disse que de repente entrou uma pessoa com uma criança nos braços pedindo socorro porque a criança estava à beira da morte. E os religiosos de várias religiões da cidade não puderam dar jeito. E ele disse que fechou os olhos, colocou a mão na cabeça da criança e disse assim: em nome de Jesus, por meio do teu Espírito Santo, né, traz a vida, Senhor, essa criança. E a criança viveu e foi curada. Né? Aliás, ela foi curada e viveu. Né? Então, é assim, é a obra missionária, isso é apenas um comentário do papel indispensável do Espírito Santo na missão extremamente dinâmica e, digamos, complexa de plantar a igreja onde Cristo ainda não foi anunciado. Então, esse entendimento está na base do importante crescimento evangélico depois das missões operadas pela obra pentecostal.
até as pessoas mais radicais nesse sentido, elas admitem que tem algo especial nas igrejas pentecostais. Tem uma coisa especial. Eu já ouvi um grande estudioso aí, em nível nacional, crítico do movimento pentecostal, dizer assim, tem alguma coisa especial com eles. Porque nós ensinamos a Bíblia, e ele disse, aqui nós ensinamos, e nós somos os portadores da verdade, mas a nossa igreja não cresce. E eles anunciam de uma forma mais simples, e a igreja cresce e se multiplica diariamente. Então você observa que o sucesso nas missões pentecostais está ligado diretamente ao lugar que damos ao Espírito Santo. Um lugar semelhante ao que os crentes do Novo Testamento, não é, particularmente os crentes do primeiro século, da igreja primitiva, deram lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Então nós podemos dizer que somos evangélicos pentecostais, tá certo? Pois, né, para além de afirmarmos todos os princípios que os evangélicos afirmam, por exemplo, uma nova vida após o novo nascimento, a importância das escrituras, a missão de pregar o evangelho a toda criatura. Então, além disso, não é, para nós é inegociável, indispensável o poder do Espírito Santo na obra missionária, na prática missionária, tá certo? Agora eu quero falar um pouco sobre a obra missionária depois do Pentecostes. Depois do Pentecostes. E aí, indiscutivelmente, a causa da obra missionária na primeira igreja. Então, a descida do Espírito Santo lá no dia de Pentecostes é o acontecimento que impulsiona a obra missionária na primeira igreja. Só lembrando que eu já disse nessa lição, que a função do Espírito Santo é a capacitação, é poder e virtude para pregarmos o evangelho a toda criatura. Então, o Senhor Jesus disse aos discípulos que, uma vez capacitados pelo poder do Espírito Santo, eles seriam suas testemunhas até os confins da terra. Então, por isso, o período em que a igreja cristã viveu seu maior crescimento foi o primeiro século da nossa era. Ali começou o poderoso movimento das missões. Então, nesse sentido, os 8 primeiros capítulos ali do livro dos Atos dos Apóstolos, eles explicam a razão desse crescimento. Antes de sair para alcançar as missões com o evangelho, os discípulos deveriam estar revestidos de poder. Isso se cumpre fielmente quando nós lemos Atos, capítulo de número 2. Então, depois deles serem cheios do Espírito Santo, os discípulos puderam, então, compartilhar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, não é, com outras pessoas, além das fronteiras da Palestina. Então, o livro dos Atos dos Apóstolos relata, de forma detalhada e precisa, o avanço missionário da igreja no primeiro século. E aqui, ó, embora o livro dos Atos dos Apóstolos destaque a atuação do apóstolo Paulo, considerado como o maior missionário da igreja primitiva, não o maior missionário do Antigo Testamento, tá certo? Só uma observação. O maior missionário do Antigo Testamento foi Jesus. Aliás, o maior missionário do Novo Testamento é Jesus. Da igreja primitiva, o apóstolo Paulo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo ele estabelece igrejas nas 4 províncias romanas. Ele estabelece igreja na Galácia, na Macedônia, na Acaia e na Ásia. Também estão registrados trabalhos importantes de outros homens e mulheres de Deus, como também Barnabé, outros missionários, Barnabé, Pedro, Silas, Filipe, João, Marcos, Apolo, Áquila, Priscila e tantos outros. Então, aqui nós podemos dizer que o diácono evangelista Filipe, ele foi o primeiro missionário transcultural, porque ele foi enviado ali para pregar para um africano, pegou ali para o eunuco, da rainha, o eunuco etíope, então ele foi o primeiro missionário transcultural, tá certo? Então, aí a igreja, ela começou a se expandir. E um detalhe que já é mencionado, tá certo?
desde a primeira lição, creio, é que Deus não faz acepção de pessoas. Aqui eu quero só chamar a atenção para um detalhe. Quando eu comecei a falar sobre missões, aqui, esse trimestre na escola dominical, eu lembrei para os irmãos que o missionário não prega cultura, o missionário prega a Bíblia, prega a palavra. E eu já ouvi alguém repetir isso de forma completamente descontextualizada. Por que eu digo descontextualizado? Não, o missionário leva em consideração a cultura, ele tem que dançar, tem que se requebrar. Não, não foi isso que eu disse. Eu disse que o missionário, ele não leva em consideração a cultura, desde que a cultura não vá de encontro, ou seja, se choque com a palavra de Deus. Por exemplo, eu preguei para um grupo de pessoas que tinham por costume, quando o homem tinha raiva, ele pegava uma faca e retalhava a perna da mulher todinha. Cortava mesmo, cortava de faca, deixava a mulher toda cortada, toda ardida, chorando de dor. Eu falei para esse rapaz o seguinte: isso aí não agrada a Deus, homem, não agrada a Deus. Você retalhar sua mulher, vós, marido, amar sua esposa assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E aquele costume parou. Tá certo? Então eu não estou falando de cultura. Quando eu digo que Deus não faz acepção de pessoas e o missionário não leva em consideração, não é? Eu estou falando de que um missionário cheio do Espírito Santo, como o apóstolo Pedro, ele reconhece que todos os seres humanos são alvos do amor de Deus. Quando eu digo que não leva em consideração a cultura, é porque, independente da cultura, aquele povo tem que receber a mensagem da salvação, tem o direito de receber a mensagem da salvação. Agora, se ele tiver algum costume que contraria a palavra, ele tem que se adaptar à palavra. Né, irmãos? Por exemplo, há um costume primitivo, inclusive no Brasil, de enterrar filhos que nascem com algum defeito físico. Biblicamente falando, isso está errado. Tem que mudar, o evangelho chegou, tem que mudar aquela cultura, nesse sentido, de adaptar a Bíblia, tá entendendo? Os pontos culturais, costumes que se chocam com a santidade de Cristo, elas vão se adaptar, com a gente mesmo é assim, né? Teve um irmão que olha, eu já ouvi muitas coisas sobre missões, eu sou pastor de igreja, eu já vi muitas coisas, não vou nem falar do povo de fora, eu vou falar do povo de dentro. Aquele povo que diz, eu sou durão mesmo, porque na minha cultura eu sou brabo, eu sou violento, eu sou ignorante. Mas você agora é crente, criatura. O que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e agora tudo se fez novo. Você vê, de perseguidor dos cristãos, o apóstolo Paulo se tornou o apóstolo dos gentios. Então o apóstolo João relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens. Então, com esse entendimento a respeito da natureza ilimitada do plano da salvação de Deus para os homens, impulsionada pelo Espírito Santo, a missão da igreja, né, da primeira igreja, ela atingiria a escala mundial. Ou seja, o direito que todos os povos têm de ouvirem a palavra de Deus. Então, nós podemos ver isso no ministério do apóstolo Pedro, com o centurião Cornélio, né? O trabalho de Filipe, né? A igreja missionária de Antioquia, bem como em Roma e em outras regiões longínquas, né? Com o ministério apostólico do apóstolo Paulo. Irmãos, que lição boa, né? E também vamos falar sobre a ação do Espírito Santo e a obra missionária. E aí, eu quero destacar para os irmãos, a obra de missões, como eu já falei, e você não pode esquecer, ela está ligada à ação do Espírito Santo. Então, o autor Sóstenes, ele afirma o seguinte: é impossível pensar na obra da evangelização sem a presença do Espírito Santo na vida dos evangelizadores. O Espírito Santo é a força motriz, não é, que impulsiona a propagação das boas novas a todos os povos, em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as situações. Então, eu quero mostrar aos irmãos, dentro disso, algumas ações do Espírito Santo na obra missionária, na prática, né? Então, dentre muitas funções do Espírito Santo, estão a de ungir,
inspirar, separar e enviar homens e mulheres para os 4 cantos da terra como missionários de Cristo Jesus. Então, a obra missionária é uma tarefa ligada à ação exclusiva do Espírito Santo. Então, nós vemos esse princípio com o Senhor Jesus, não é? Ele foi ungido pelo Espírito Santo para o exercício do seu ministério. Em outro momento, o Espírito Santo não permitiu que os apóstolos ficassem envolvidos com problemas sociais e qualquer outra atividade que não fosse a evangelização. Os cristãos primitivos, né, irmãos, por seu turno, eram fiéis em suas contribuições, o que proporcionava condições para que os apóstolos tivessem mais ousadia e poder do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. Também, vamos ver a ação do Espírito Santo enviando e dirigindo missionários. Então, no relato do evangelista Lucas, em Atos dos Apóstolos, fica claro a ação do Espírito Santo em revelar sua escolha e direção na obra de missões. Então, a gente observa o diácono Filipe, um homem cheio do Espírito Santo, conforme a própria Bíblia relata, em Atos capítulo 6, versículo 5, depois de ter pregado em Samaria de forma, digamos, prodigiosa, se mostrou sensível à voz do Espírito Santo que o direcionou a Gaza, não é? Com o propósito de alcançar uma única pessoa. Então, na igreja de Antioquia, onde havia quebrantamento por parte dos seus membros, não é, que serviam a Jesus de forma piedosa, ou seja, era um ambiente espiritual, o Espírito Santo revela a sua escolha missionária. Quando ele diz assim, em Atos capítulo 13, versículos 2 e 4, apartai-me, não é, a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, né? Na casa de Simão, em Jope, né? Depois de ter tido uma visão até então incompreensível pelo apóstolo Pedro, esse recebeu a orientação do Espírito Santo para acompanhar os soldados enviados pelo centurião Cornélio. Ágabo também, não é, irmãos? Um profeta que havia descido de Jerusalém para Antioquia pela direção do Espírito, anunciou uma grande fome nacional, antecipando a necessidade de se prover um socorro para aqueles que estavam na Judéia. Então, são vários exemplos que mostram a condução do Espírito Santo na obra missionária, dirigindo missionários, né? Cumprindo o que Jesus havia dito sobre o ministério do Espírito Santo, lá em João 16 e 13, quando ele diz, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Glória a Deus, que lição, né, queridos? Então, o Espírito Santo é quem capacita para a obra. Em resumo, é ele quem escolhe e envia missionário para anunciar as boas novas de salvação ao mundo. Eu tenho relatos, irmãos, eu gosto desse assunto de missões. E eu tenho um relato de missionários enviados a outros países que, quando chegaram, tiveram uma experiência com Deus, uma experiência particular, e quando chegaram para anunciar essa experiência particular para o seu pastor, o pastor chegou a dizer, Deus já falou comigo, prepare as coisas que você vai embora. Né? Então, em Atos 16, a gente tem uma revelação clara com o Espírito Santo, deseja que a ação missionária seja realizada. Atos 16, versículo de número 4 ao versículo de número 7. Diz assim, e quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e iam cada dia cresciam em número, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impelidos pelo Espírito Santo a anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu.
Então você vê o Espírito Santo conduzindo, capacitando e conduzindo os missionários. Então o Espírito também é o instrutor dos ministros da palavra de Deus no exercício da proclamação da mensagem no campo missionário. Tá certo? Não pregamos a palavra na unção e na direção do Espírito Santo de Deus. Então, não por acaso, a ação do poder do Espírito Santo na igreja, ela é a característica mais surpreendente no livro de Atos, a ponto de o livro ter sido chamado de Atos do Espírito Santo. Então, tanto o ministério público de Jesus, quanto o ministério público da igreja primitiva, foram anunciados sobre a experiência do Espírito Santo. Também ele capacita missionários, né? Então, em razão da verdade prefigurada desde o Antigo Testamento, ou seja, da necessidade da capacitação do Espírito de Deus para a obra missionária, é crucial a habilitação do Espírito Santo sobre os que fazem o trabalho da evangelização. Então, sobre a nossa total dependência, Jesus disse: mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, antes da ascensão ao céu também, Jesus esteve durante cerca de 40 dias falando a respeito do reino de Deus, conforme Atos 1 e 3. Então, entre as matérias ensinadas, estava o quê, irmãos? Entre as matérias ensinadas, o revestimento do poder do Espírito Santo sobre os crentes, não é? Que é algo destacado pelo mestre. Então, os desafios na realização do trabalho missionário, eles só foram superados porque a capacitação foi evidente na vida da igreja primitiva, em alguns pontos, dando discernimento, não é, irmãos? Para pregar ousadamente, para vencer a oposição clara de Satanás e também para suportar a rejeição humana, que não eram poucas, eram muitas, não é? E já caminhando para o final, também o Espírito Santo consola e fortalece os missionários. Então, um dos títulos que a gente não pode esquecer, que também é necessário para a obra missionária, um dos títulos, não é, que é dado ao Espírito Santo, é o de Consolador, tá certo? Então, João 14, 16, diz assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aí o versículo 26 diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o Espírito Santo que naturalmente auxilia, não é, os que fazem o trabalho missionário, principalmente nos momentos de maior dificuldade. Então, nós podemos contar com o auxílio do Espírito Santo em nossas fraquezas. Glória a Deus. Romanos 8, 26 e 27 diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Glória a Deus, né? Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. E eu termino aqui dizendo que Deus age, né, irmãos, por meio do Espírito Santo. Então, lembrando o saudoso autor, né, pastor Antônio Gilberto, que eu tive a honra de conhecê-lo, de ouvir algumas mensagens e de conversar com ele em algumas oportunidades, na sua obra Verdades Pentecostais, ele descreve a assistência do Espírito Santo na obra missionária. Então, ele mostra como o Espírito Santo escolhe, envia, capacita e direciona os evangelizadores. E o que observamos no livro dos Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo, aliás, é o que observamos, né, no livro dos Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo age na vida da igreja. Daí fica muito claro
que o Deus da Bíblia não é o deísta, não é? Isto é, impessoal, que se encontra longe do seu povo, não é? Mas ele intervém, não é, irmãos? Nosso Deus intervém, de modo que deseja estabelecer um relacionamento vivo com sua igreja pelo poder ativo do Espírito Santo. Então, a igreja que dá espaço para a atuação do Espírito Santo, ela com certeza será um grande celeiro evangelístico, né? Um grande celeiro para o evangelismo, com eficácia e direção da parte de Deus. Então, essa perspectiva da atividade do Espírito Santo, direta, né, na obra missionária, é, sem sombra de dúvida, uma das maiores ênfases do movimento pentecostal. Então, irmãos, nessa lição, eu mostrei aos irmãos, né? Então, juntos nós estudamos uma das mais importantes contribuições dos pentecostais para as missões modernas, não é? Que é o poder, a busca e a vivência do poder do Espírito Santo na vida da igreja. Então, nós vimos que assim ocorreu no ministério terreno de Jesus, bem como no ministério terreno da igreja primitiva. E isso nos mostra que é indispensável para qualquer projeto missionário que toda a obra comece e termine sobre o poder e direção do Espírito Santo. E essa presença santa, irmãos, e é essa presença santa, a presença santa do Espírito Santo, que garante o sucesso e a eficácia da obra missionária no século em que vivemos. Então, para concluir, quero dizer aos irmãos que a teologia pentecostal, ela tem resgatado durante a história o poder, né, irmãos, preponderante da pessoa do Espírito Santo para o dinamismo da igreja, principalmente habilitando os crentes para a importante tarefa, que é a tarefa da evangelização mundial. Termino com Atos 1:8, que diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, assim como recitamos no início, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que lição maravilhosa, irmãos. Me perdoe dizer isso, mas eu sou tão empolgado com a escola dominical, mas essa lição é muito boa. Essa é uma lição, que eu programei para 1 hora, tá aqui. 1 hora em homenagem a um professor que me pediu como ministrar uma lição dessa em 1 hora. Porque tem muita coisa para a gente falar, né, irmãos? Muita coisa para ser discutido ali em 1 hora. Então, irmãos, que Deus abençoe os professores, tenham uma excelente aula na presença do Senhor Jesus, incentive seus alunos a ler sobre o assunto, incentive seus alunos a buscarem a presença de Deus, tá certo? E motive acerca do batismo no Espírito Santo, a busca dos santos dons do Espírito Santo. Irmãos, e se Jesus não voltar, que nós possamos continuar, não é, irmãos? Essa grande jornada da escola dominical, a próxima semana na lição de número 6. Eu desejo uma excelente aula a todos e que a paz do Senhor Jesus continue com todos nós. Um forte abraço.